Você tem uma palavra de Deus no seu coração? Você creu nela? Então Deus é soberano para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Eu sou o Maia, você está no canal Ligado no Pai. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. E se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Hoje eu quero falar para você sobre fé e soberania e como é que essas duas coisas trabalham juntas. Lá em Lucas, antes de Lucas, eu quero dizer o seguinte, que em Hebreus 11:1 diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu já disse aqui em casa para meus meninos que a fé é a certeza que eu tenho daquilo que Deus me disse. E a soberania é a certeza que Deus tem daquilo que Ele me falou. E como é que essas duas coisas trabalham juntas? A minha fé e a soberania de Deus. Procure em sua Bíblia Lucas 1:26-38 e você vai ler a história de Maria. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, uma história muito bem conhecida. E o anjo disse para ela, Maria, descerá sobre você o poder do Espírito Santo te envolverá e você dará à luz a um menino e o seu nome será Filho de Deus, Emanuel. Maria, então respondeu para o anjo, cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. O que Maria fez? Maria creu, tomou posse, recebeu aquela promessa. E interessante que Maria vivia com seu esposo José em Nazaré, e para que aquela profecia se cumprisse, para que Jesus realmente fosse o Messias, ele não poderia nascer em Nazaré. Ele teria que nascer em Belém, como está escrito lá em Miqueias 5. Eu vou deixar aqui o texto para você ler depois. A profecia bíblica dizia que Jesus teria que nascer em Belém, mas Maria vivia em Nazaré. E Deus começou a movimentar a sua soberania sobre a fé de Maria. O imperador romano criou um recenseamento para que Maria pudesse sair de Nazaré e ir para Belém. Aquela viagem de Nazaré para Belém não fazia muito sentido. Eu tenho que sair aqui do meu conforto para poder ir para Belém. E quantas vezes nós estamos vivendo uma vida confortável, uma vida numa zona de conforto, e o Espírito Santo, como é soberano, começa a movimentar as peças do tabuleiro, começa a movimentar sobre a sua vida, para que você se movimente, para que você realmente entre no centro da vontade perfeita. Talvez você esteja passando por situações hoje que você não entende. Por que você está passando por aquilo? Eu vou dar um exemplo, é como se você estivesse dentro de um ônibus e você saiu do ponto de saída até o ponto de chegada, você tem um bilhete na mão e você disse, eu vou para tal lugar. E no meio do caminho o Espírito Santo para aquele ônibus e ele tem um plano para você, um plano maior que você não consegue entender naquele momento. E ele disse, olha, desce desse ônibus, eu tenho algo grande para fazer em tua vida, eu tenho resposta de orações que eu preciso te dar e eu preciso que a minha soberania comece a agir sobre a sua fé, sobre aquilo que você acredite, para que você consiga viver tudo aquilo que eu tenho pra você. E às vezes a gente não entende, mas tá tão gostoso aqui, esse ônibus tá tão legal, eu tô sentado na janelinha do ônibus. Maria talvez pensou no momento, essa viagem não faz muito sentido. Já tô no finalzinho da gestação, não faz sentido eu sair de Nazaré e ir pra Belém. Mas lembre-se que Deus é soberano. Tua fé, a minha fé, ela é ínfima. Ela é pequenininha diante do quadro que ele pintou. Você jamais verá o quadro total. Ele vai apenas liberando algumas etapas do projeto que ele tem. Mas por quê? Porque ele quer que você dependa dele só, que você confie nele, que você desenvolva com ele esse relacionamento de confiança, e essas melhores lições da sua vida você só irá aprender na dependência total do Espírito Santo. As melhores lições do Pai são aprendidas ao longo do caminho, embora você não entenda no momento, mas quando você chegar lá, você vai dizer, foi bom ter passado por tudo aquilo, me fez entender muita coisa. Então você só confia nele, o crer é a tua parte, o agir é a parte do Pai, ele vai fazer. Então só descansar o coração. Lembra-se que em João 14 diz, não perturbe o seu coração, tranquilo, relaxa, descansa, porque o Pai é soberano sobre a sua fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradá-lo. E sem fé eu e você somos nada. O sonho de Deus, ele é fecundado no seu coração. Essa verdade toma conta do seu coração. E no momento certo esse sonho nasce. E Deus começa a mover sobre isso para que você viva tudo isso que ele sonhou para você, que ele desejou para você. Mas talvez você esteja pensando assim, eu já orei por tantas vezes, por tantas coisas, e parece que não está dando certo, e parece que está dando tudo errado pra mim. Eu gravei num vídeo recente, eu vou deixar o card aí, o link embaixo. Eu orei tanto e nada aconteceu, e agora o que eu faço? Nesse vídeo eu falo sobre a fé e a paciência, que está escrito lá em Hebreus 6:12. Com fé e paciência nós herdamos as promessas. Parece que tudo que eu tento fazer não dá certo. Eu vou pra um lado, não dá certo, eu vou pro outro, não dá certo. Parece que eu tô com a minha vida estagnada, parada. E eu oro, eu peço a Deus, e Ele te encheu a tua mão de sementes preciosas nas tuas mãos, e você já plantou essa semente, já regou a semente, já derramou suas lágrimas, sua semente, e você olha para as sementes e não vê uma colheita. E aqui está a chave, que a tua fé e a gratidão do teu coração, elas ativam a soberania de Deus sobre a sua fé. Pega isso. A sua gratidão do seu coração e a tua fé ativam a soberania de Deus sobre a sua fé.
Quero que você visualize, olhe para as tuas mãos cheias de sementes e talvez você esteja olhando só apenas as sementes. Você pediu a Deus uma árvore e você está olhando apenas a semente em suas mãos. Mas olhe novamente, olhe com os olhos da fé e você vai enxergar, você vai contemplar uma linda árvore que o Pai já deu a você. Lá no Salmos 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim que você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as suas folhas não caem e tudo o que você fizer prosperará. Mas a minha fé é tão pequena, minha fé é tão pequenininha. Qual o tamanho desta fé para Deus mover a sua soberania desta forma? Ele mesmo disse que a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda é uma fezinha pequena. Não é grande não, o reino é tudo ao contrário. Lá o maior é o menor, lá o último é o primeiro. Você crendo é a sua fé, mas Deus movendo sobre a sua fé é a soberania dele. Ele vai te levar nesse lugar, ele vai cumprir na sua vida. O seu papel, como da Maria, crer na palavra, haja conforme você acredita, ative a gratidão no seu coração, continue louvando, engrandecendo, glorificando o nome do Senhor e ele vai agir sobre a sua fé. Como eu exerço uma fé tão pequena? No vídeo anterior eu disse que a tua fé leva a ação leva ao milagre, então eu tenho que pensar, falar, agir, visualizar de acordo com aquilo que eu acredito. É assim que eu exerço a minha fé. Se Deus já te deu todas as sementes, planta todas elas e começa a enxergar em cada semente já uma árvore. Isso é a fé. A fé leva você a agir. Você é um parceiro de Deus nesse processo todo. Então você exercita a sua fé dessa forma. Quando você exercita a sua fé, você mantém a tua fé sustentada na promessa, na palavra, Deus começa a mover a sua soberania sobre a sua fé para cumprir na sua vida tudo aquilo que ele te prometeu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, bye, fui!